bem-vindos a mais um Workcast. Eu sou a Camille e hoje nós estamos aqui com a Débora, Olá. da Join. Bom, podemos começar? Claro, vamos lá. A minha primeira pergunta é qual é essa jornada? Que aí eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, tá? Que é uma empresa familiar. E eu tenho, mas eu não recomendo. Mas eu vou contar um pouquinho. Porque assim, né? Eu sou contadora formada, né? Eu fiz ciências contábeis na USP aqui de Ribeirão. E eu fiz uma jornada, eu falo jornada CLT. Então, trabalhei em usina, trabalhei em empresa de tecnologia, trabalhei com bar, restaurante, festa, evento, agência de marketing. E como eu estava com uns 27 anos, mais ou menos, o meu irmão sempre trabalhou com vendedor, Casas Bahia, ele foi do Magazine Luiza, Fast Shop, essas lojas. E ele começou a tentar ganhar dinheiro na internet. Porque ele foi demitido de uma dessas lojas, pegou um acerto e começou a trabalhar com AdSense. E na época, isso já faz uns 10 anos atrás, não tinha muita informação. Então, meu irmão foi meio que tentativa e erro. Aí ele abriu uma lavanderia, foi tentar ser empreendedor e eu continuei lá no meu CLT. E aí a gente falou, vamos fazer alguma coisa junto. Porque deu uma virada, esse dia da internet estava dando muito bom e eu engravidei. Eu não estava planejando, né? Falo, Deus manda, mas, Sim. mas eu engravidei do meu filho. E aí a gente começou essa jornada juntos nessa empresa. Então a gente não sabia muito como começar. E a gente aprendia muita coisa errada do nosso trabalho de fazer. Então a gente trabalhava com o Google AdSense, que é uma monetização de site na internet com o Google. E como a gente fazia muita coisa errada e não sabia o que fazer de errado, a gente perdeu muito dinheiro no começo, uns 300 mil reais. Da noite pro dia. Nossa. Deixamos de receber o dinheiro. E aí, agora não tem mais o que fazer. Eu já tinha uma meia empresa aberta, um monte de dívida e grávida de 7 meses. Falei, não, meu irmão já tinha 2 filhos do primeiro casamento. E o Benício, na época, tinha 1 ano e 5 meses, pequenininho também. Eu falei, não, vamos tentar de novo. E aí foi, a gente conheceu muita gente, foi aprender outras formas, foi atrás de conteúdo, por isso que a gente bate muito nessa tecla do conteúdo, e fomos nessa jornada. E aí comecemos nessa jornada, conheci muita gente, a gente caiu num golpe também, vários, né? Conhecemos pessoas legais e pessoas ruins. Isso foi durante a pandemia, então não tinha tanto acesso às pessoas. Mas uma pessoa muito legal que a gente conheceu, que ele morava no Paraguai, foi o Caio Norder, que hoje é nosso CTO. Então, nós somos em 3 sócios, eu, meu irmão e o Caio. E assim surgiu a Join, porque como meu irmão era publisher, que a gente chama, todas as pessoas que monetizam sites, aplicativos, a categoria que a gente fala é publisher. Como se fosse cliente também, mesma coisa. E aí a gente conheceu o Caio, começou essa jornada de entregar conteúdo. O Caio já tinha algumas operações também. E ficou nosso sócio online. Porque ele não podia nem vir para Ribeirão, que ele estava no Paraguai. Depois de um tempo ele veio para cá, a gente se conheceu e a empresa foi tendo mais estrutura, né? A gente foi entendendo, criando um modelo de negócio para conseguir fazer a empresa funcionar de uma forma melhor. A pessoa fala assim, mas deu certo? Está dando. Não existe algo que você fala, é assim que funciona. Não. Como o nosso negócio é muito no digital, na internet, marketing, online, todo dia muda muita coisa. Então, coisas que a gente começou lá atrás, hoje eu já não posso fazer, a gente vai se aperfeiçoando. Mas a Join surgiu de uma necessidade nossa, basicamente. Uma necessidade de ter uma renda, um emprego, um negócio. A gente era publisher também, de certa forma, e criamos uma network. Network é a empresa da Join que faz esse relacionamento com o publisher. Então, a gente tem um contrato com o Google, que trabalha esses sites para o Google, em parceria com o Google, né? Eu represento o Google no Brasil, para fazer esse trabalho da monetização. Então, todos os anúncios que você vê, aquelas caixinhas, né, que falam, nossa, tá me perseguindo. Meu trabalho é esse. E qual é a importância dos jovens para a Join hoje? Eu falo que
Uma estatística, 70% dos meus colaboradores, eles têm menos de 30 anos. Eu tenho uma pessoa com mais de 40, que é o nosso diretor, Rafael, e abaixo de 30 anos, eu posso colocar que é uns 60% da empresa. Eu falo que o nosso trabalho, né, ligado à tecnologia, os jovens eles aprendem muito rápido. Então, eu estou com 35 anos. Meu irmão, o Caio, tem 38, o Rafa tem 40. A gente pegou uma era desde o analógico, a gente viu a internet nascer, então a gente participou desse processo. Os jovens já nascem muito mais tecnológico do que a gente. Sim. Tem certas coisas que a gente tem certa dificuldade de aprender e eles não. Então, assim, eu falo que boa parte da nossa mão de obra, da nossa qualificação, de tudo que a Join tem, é por conta de jovens. Eu falo, a única questão que a gente trabalha muito é uma ansiedade. Então, a gente pega na mão, pega para criar, pega para ensinar, para fazer um processo, porque é uma jornada. O jovem chega e fala, eu estou aqui há 3 meses, 6 meses, eu quero isso. Eu falo, não, calma, que precisa participar de um processo, uma jornada para fazer. Mas eu falo que é a mão de obra do futuro. Sim. É a mão de obra que vai, não só no meu negócio, mas em qualquer outro negócio. Eu sinto muitas vezes reclamação do pessoal, tipo, o jovem não quer saber de nada com nada, o jovem isso, o jovem aquilo. Eu prefiro entender, prefiro conversar, prefiro dialogar do que ficar criticando. A gente tenta fazer curso, tenta interagir. Eu tenho psicóloga na empresa para atender todo mundo. Quem quiser fazer terapia está à vontade. Justamente porque existe uma ansiedade. E não só do jovem, de todo mundo. Mas a gente vê uma diferença muito discrepante de como eles conseguem aprender as coisas muito mais rápido do que a gente. Sim. Então, isso é um divisor para nós. Tem gente que fala assim, eu até brinco, tá? Uma brincadeira. Ruim com eles, pior sem eles. Eu falo, gente, não tem como. Às vezes, a maioria dos lugares que eu trabalho, até parceiro cliente meu, fala, mas ele não quer saber isso e aquilo. Não é do mesmo modo que eu comecei a minha jornada de trabalho. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Hoje existe uma outra forma de iniciar uma jornada no mercado de trabalho e a gente tem que se adaptar. Não adianta ficar reclamando porque eles são a nova força de trabalho. É uma postura muito diferente, sim, do que a gente está acostumado. Mas do mesmo modo que até já falamos com o Cris, eu com 35 vou bater de frente com cabeça branca de 50. O meu jeito de trabalhar não vai bater com o dele. E o meu não vai bater com o jovem. E assim vai. Então, não tem muito assim o que falar de reclamar. Eu prefiro acolher, conversar, estimular. A gente dá curso, a gente dá inglês, dá o que tiver para fazer, no sentido de estímulo mesmo. E para você, como que o jovem pode se destacar no mercado digital atualmente? Eu acho que o destaque hoje do jovem é aquele jovem que faz um pouquinho mais. Às vezes o jovem chega e fala assim, minha função é essa, fiz isso aqui. Aquele jovem que fala assim, eu acabei isso aqui, o que mais eu posso fazer? Tenho interesse nisso, eu ouvi você falando daquilo. Isso, eu falo, não é no sentido de ser entrão, no sentido, não, de querer conhecimento. Eu acho que o jovem que busca mais conhecimento, não ficar assim só no meu quadrado, meu setor é esse, ele ali que se vire. Quando o jovem busca, ele se destaca de uma forma muito mais rápida do que os outros. E eu falo independente da idade, é uma questão de conhecimento. O que busca conhecimento, que faz um pouco a mais ali do que foi mandado, digamos assim, né, do escopo da vaga dele, ele consegue destacar bem mais rápido. E para você, qual é o desafio que os jovens acabam enfrentando para entrar nesse mercado de trabalho digital? O desafio do jovem, eu acho que, por exemplo, na Join, eu tenho uma política. Eu tenho política de viagem, eu tenho política em relação à remuneração, à bonificação, a uso de vestimenta, a coisas, manual de boas práticas. Às vezes o jovem fala assim, mas eu posso ser o que eu quiser. Eu falo sim, com todo
o respeito do mundo. Não tem problema nenhum com isso. Mas aqui dentro, eu sou um CNPJ. Então, eu tenho que compor um CNPJ. Então, eu acho que essas regras, às vezes, para o jovem, pegam um pouco. Mas sexta-feira está tudo certo, a empresa vai. Mas essa regra é um pouquinho difícil de respeitar. E uma ansiedade grande em querer mudar de cargo. E como a gente faz PDI, muitas empresas grandes, né, empresas pequenas é um pouco mais complicado. Mas existe pré-requisitos para você mudar de setor, de vaga, de remuneração, de tudo mais. Então, procure na empresa que você está se existe isso, se existe esse processo. Porque a pessoa fala, nossa, eu sou muito bom no que eu faço. Eu falo, mas perante quem? E para quem? Então, assim, tem coisas que não é só conhecimento, é experiência. Eu preciso de 1 ano de experiência nessa função. O jovem vai ficar 1 ano nessa função? Geralmente não querem. Geralmente não quer. E a gente sabe que tem muitos critérios de remuneração, como é que fala, gente? Para você passar o jovem de um cargo a um setor, uma promoção, é experiência naquele setor. Porque ele vai ficar ali 1 ano, a pessoa, nossa, eu vou fazer a mesma coisa todo dia. Não, cada dia, no digital, é uma situação diferente. Que ele vai aprendendo com aquilo. Por isso que às vezes eu falo um tempo de maturação, maturidade, de fazer, eu vou fazer a mesma coisa. Não, cada dia é uma coisa diferente. O que você aprendeu hoje, amanhã você vai aprender outra coisa e assim vai. Então, acho que tem que se permitir ter um pouquinho mais de paciência para ser o destaque. E qual conselho você dá para os jovens que querem entrar no mercado digital? Porque nós sabemos que é muito difícil iniciar. Bastante. Eu acho que o digital, ele entrega que você vai ficar rico. E você não vai. Sim. Porque eu falo que eu fica rico, fica pobre. O digital é muito rápido. Então, a pessoa que quer entrar no digital, o jovem que quer entrar no digital, tem que estudar. Porque o que eu faço hoje, amanhã não funciona mais. O Google muda no meu trabalho, o WhatsApp muda, o algoritmo do Instagram muda, e algoritmo de meta de Google Ads, de impacto de anúncio, da SERP do Google. Eu tenho 15 variáveis que não está na minha alçada. Só que a hora que muda, o Google não chega e fala assim, deixa eu te falar um negócio, vai mudar isso aqui, isso aqui. Não, ele simplesmente muda e fala para mim, se vira, que você vai ter que trabalhar com isso daí agora. Então, isso eu acho que o jovem tem que ter sede de conhecimento e bastante resiliência. Porque eu falo assim, Camila, agora não dá mais não. Agora você vai fazer diferente. Amanhã, se a pessoa tem um conhecimento, tem uma postura, assim, nossa, eu estou empolgadaça porque eu vou aprender umas coisas diferentes, pai, bola, ela se destaca em qualquer lugar. A pessoa que chega e fala assim, nossa, que porre, nossa, não estou afim não, nossa, que chatice. É isso que dá a questão do jovem, eu acho, do digital. Todo dia é algo diferente que eu tenho que aprender. Então, eu tenho que ser muito resiliente. Porque essa parte do ficar rico, uma coisa é você pode ter um volume muito grande de dinheiro em um curto prazo. Mas você não vai conseguir manter aquilo se você não se atualizar, se capacitar e fazer de outras formas o que você faz. Eu falo muito hoje em relação à inteligência artificial. Isso vai impactar a vida de todo mundo de alguma forma. Então, quem já sabe, quem mexe, quem usa, já está um passo à frente. Então, eu vou contra a inteligência artificial? Não. Ela vai parar? Não. Então, se eu não posso com ela, vou me juntar a ela. O que posso usar daquela informação na minha vida, na minha carreira, no meu negócio, no meu trabalho, em tudo isso. Porque vai mudar muito a forma de trabalho em poucos anos. E é uma adaptação constante. Então, o jovem que consegue se adaptar, que consegue crescer, estudar e ver curso, e fala assim, tem que comer conteúdo todos os dias, ele vai se destacar em qualquer lugar. Tem muitas coisas que não estão na nossa alçada, no digital, que não tem como mudar. Eu não posso sentar e chorar, eu tenho que estudar. E o digital é um estudo constante. Constantemente você tem que estudar, não tem o que fazer. E como que você enxerga as diferenças da geração Y para a geração Z?
Acho que sou eu, né? Anos 90, né? 90, eu tenho 35. A Y é o de 25, seria isso, né? Os mais jovens. De 80, 90. Geração Z começa lá em 96, 95, por aí. Começa em 96, 95. Eu vejo um conflito em relação à ansiedade, como eu te falei, mas eu falo que o jovem, nesses 5 anos de empresa, existe uma ansiedade que você consegue dar um suporte, controlar, dar curso, treinamento, canalizar aquela ansiedade para uma coisa boa. Então, isso que a gente faz. Na minha época, né, eu sou dos anos 90, eu já trabalhei em copiadora, eu já fui caixa de açougue, eu já entreguei panfleto na rua. Eu tive mais oportunidades de trabalhos operacionais. E essa geração é muito difícil entrar nisso. Sim. Não escolhe esse tipo de trabalho. Eu falo que trabalha com atendimento ao cliente, vai para o céu direto. Eu já fui balconista, então isso me deu uma certa bagagem. Então, essa geração um pouquinho mais para trás teve uma experiências diferentes de trabalho. E a geração mais nova não vai ter. Já entra numa vibe mais tecnológica. E isso eu vejo que a maioria do pessoal, independente da idade, se é da Y ou se é da Z, mas que teve um trabalho que demandou um tete-a-tete ou até um trabalho braçal operacional, tem uma postura diferente. Pela vivência e pela experiência que ela teve naquele momento. Eu já trabalhei no calçadão de Ribeirão. Eu já trabalhei nas lojas americanas. Então, eu já vi o Rapa passar, eu já vi a polícia passar, eu já vi de tudo ali. A pessoa fala, foi difícil? Sim, mas me deu bagagem. Essa bagagem dessa experiência, eu acho que muda muito a vida. Acho que esse conflito E hoje, como a gente está muito tecnológico, as pessoas estão evitando exatamente isso. Dá uma vergonha, fala, não vou conversar, deixa eu mandar uma mensagem. Alguém está me ligando, olha que acabar a ligação, eu mando uma mensagem. E isso está se perdendo um pouco. Eu acho que o Y, lá, os 90 para trás, ainda teve isso. E essa geração não está tendo tanto diálogo como a gente teve antes. Acho que isso dá um diferencial muito grande. E dá um conflito também, porque a gente consegue entender mais algumas situações de trabalho. Fala assim, aquela reunião que poderia virar um e-mail, alguma coisa assim. Não, deixa eu conversar, deixa eu ligar, deixa eu lá ver. E tem gerações que falam, é só por mensagem, só no chatbot, é só no e-mail. Evita ao máximo o contato. E isso a gente perde bastante. Porque muitas coisas, até na minha jornada de trabalho, eu aprendi com outras pessoas. Então, eu aprendi a muitas coisas conversando com outras pessoas, através da experiência de outras pessoas. E hoje a gente não está tendo tanto isso. Muita IA, muito chatbot, muito que, ó. Às vezes eu tenho 490 amigos na internet, mas eu não tenho um para sair para comer um lanche. Então, acho que tem que voltar um pouquinho nessa parte da conversa. Isso é um diferencial. E eu vejo essa diferença, do X para o Y, da Z para o Y, esse diálogo, um diálogo mais fácil. Sim. E qual foi o maior conflito que você teve com a sua carreira até hoje? Vixe, Maria. Acho que eu tenho vários. Porque, bom, eu sou contadora por formação. De conflito que eu tive, eu falo que é muito no aspecto de empresa familiar. Porque hoje, sim, eu trabalho com mídia programática. Eu nunca fiz um curso de marketing. Eu aprendi fazendo, na raça ali, deixa eu ver. Aí, lógico, a gente compra um cursinho ali, outro aqui, aprende com um, aprende com outro. Me ajuda aqui, me ajuda ali. A empresa começou assim, muito mais no diálogo, né, no busca de alguma coisa. Mas o conflito que eu tenho é muito grande, é realmente... Eu acho que o que impacta muito assim na minha cabeça não é nem o conhecimento ou fazer algo que eu não me formei. Isso eu gosto hoje do meio que eu trabalho. Mas às vezes eu quero muito ajudar muitas pessoas e a pessoa não quer ser ajudada. Esse foi meu maior conflito. Eu faço terapia até hoje.
justamente para mostrar, falar assim, olha, vem aqui que aqui vai dar muito bom. A pessoa fala, não vou. Não, mas não quero. Ah, deixa para a próxima. Então, assim, coisas que eu falo, gente, eu sou a prova viva que eu já trabalhei no calçadão, trabalhei em usina, já fiz de tudo. Se eu querer, né, e aprender, e lógico, tive muita gente envolvida, mas teve uma postura, uma ação da minha parte. Falou, pode vir que dá bom. Não quero. E isso eu escutei bastante. Nossa. E as pessoas falam, como assim? Eu falo exatamente, por quê? Como assim? Nossa, isso aqui vai dar muito bom. O que eu aprendi? Cada um tem seu tempo. É na jornada dele, não é na minha, não é no meu tempo. Então, isso para mim foi um desafio. Eu tive muitos colaboradores. Já mandei, sei lá, mais de 500 pessoas embora. Tanto na Join, no todo da minha carreira, né? Foi bastante gente. E nesses desligamentos eu fui aprendendo muito. Que eu falava, essa pessoa tem mega potencial, mas ela não quer. E eu não posso fazer nada por ela. Eu dou um feedback, eu converso. Então não é no tempo, eu falo o tempo dela, o tempo de Deus, da vida dela, não sou eu que vou fazer isso. Então eu sofri muito. E quando a gente fala de um CNPJ, de uma empresa, eu já participava em outras empresas, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, esse cara não é legal. Pô, mas tem 3 filhos. Nossa, está numa situação difícil. Só que é o cara que chega reclamando, vai embora reclamando, contamina a empresa inteira e eu morro de dó. Aí uma coisa que eu consegui desvincular, a pessoa da função. Então, isso foi um conflito muito grande. Falou, a pessoa é maravilhosa, mas aqui não funciona. Aí você fala, pô, mas você vai mandar o cara embora? Eu falo, eu tenho conta para pagar, boleto, a empresa, eu tenho outras pessoas aqui que entregam, que estão super afim na cultura, na inovação, engajado, e vem um que quer acabar com isso. Quando a gente iniciou a empresa, a gente contratou muito parente. Eu tive que mandar todos os parentes embora. Só eu e meu irmão, que o restou, que a gente é sócio. Não tem como se despedir. Não tem como. Mas de resto, foi todo mundo demitido. Nossa. Aí você fala, meu Deus, e aí? Fala, aprendi a lição, não contrato mais. Mas hoje a gente faz um processo, a gente muda muito isso, porque isso foi um conflito muito grande. Estava crescendo, eu falei, nossa, essa pessoa, parceira, amiga minha, vai crescer comigo. Não vai. Então tá bom, então tá tudo certo, quem sabe numa próxima. E assim a gente vai tocando. E com tantas tecnologias, você acha que o jovem ainda está com sede de buscar conhecimento? Olha, eu acho que o problema do jovem é não buscar um conhecimento longo. Hoje a tendência é de você ver vídeo de 15 a 30 segundos. Tem jovem que não consegue acabar um filme. Ou aquela série que largou pela metade. Às vezes eu analiso o jovem até se ele chega no horário. Então, eu falo que o conhecimento é de buscar... Eu falo assim, hoje eu quero aprender Adobe. Amanhã eu quero aprender... Não, isso aqui cansei, agora eu vou nisso. Pegar algo e ir até o final. Isso eu acho que tem muito jovem que ainda está assim, o que eu vou fazer? Entendeu? Eu preciso acabar um curso. Às vezes a gente faz um processo seletivo e tem jovem que começou 4 faculdades diferentes. Eu falo, olha, e aí? Você está com tempo ainda de fazer? Você tem tempo para tentar encontrar o que você quer fazer? Ah, mas meu pai e minha mãe falam, pai e mãe não é para sempre não, hein? Como é que vai fazer? Então, eu acho que esse começar e não terminar é muito. Até lá na empresa a gente vê muito. Eu comecei um curso, parei. Por isso, por aquilo. Eu falo, jovem, você não tem um filho, não tem um passarinho para dar água e não tem tempo de fazer um curso. Não, pode voltar, vai até o final. Conhecimento não é algo que você está perdendo em lugar nenhum. Só vai vai entrar na sua cabeça e ninguém vai te tirar. O que você gastar com conhecimento, gaste.
mas vai até o final, pega um diploma, tem essa vontade de fazer. Eu acho que isso se perde um pouco, que é tudo muito rápido. Um curso de 4 anos. É um curso de 4 anos. Então vamos lá, começa. E aí chega no meio e fala, não quero. Não, tem que terminar. Então, acho que essa dinâmica de começar e não finalizar as coisas tem que mudar um pouquinho a postura. Puxando esse gancho, o que você acha que o jovem está deixando a desejar no mercado de trabalho? Eu acho que é o comprometimento, a responsabilidade. Porque é uma geração mais nova, que o pai e a mãe, a tecnologia, você tem tudo no celular hoje. Tudo. Então, assim, tudo é muito fácil, é difícil dar valor nas coisas. Então, eu acho que essa postura de ser muito prático nas coisas, eu acho que isso é um pouquinho complicado de lidar. Até na empresa, assim, como que eu engajo? Volta a sua pergunta mesmo, que até me perdi aqui. Qual é, tipo, a dificuldade que o jovem está tendo hoje? Do comprometimento. Eu vejo, igual eu falei, de começar algo e não terminar. E eu falo que a maioria dos jovens que eu trabalho, o comprometimento vem de um gatilho interno. Já passou por muitos jovens lá. Aquele jovem que teve uma situação muito complicada, eu falo um gatilho, uma história de vida, uma situação, é o que mais entrega. Então eu tenho jovem que às vezes não tem o pai e a mãe, eu tenho histórias de vidas complicadas, com gatilhos ali, que eu falo, esse dali vai fazer, porque ele realmente precisa. O jovem que tem o pai e a mãe, ao invés de aproveitar o conforto do pai e a mãe e conseguir fazer mais coisas, tem a oportunidade de fazer mais coisas, é o que menos faz. E o que tem a maior adversidade do mundo é o que mais entrega. Eu acho que esse ponto eu tinha que rever. De não vai assim, depois eu penso que eu vou fazer. Não vai dar mais tempo. Se você ainda tem a oportunidade de escolher o que você está fazendo, ou você vai ser escolhido pelo mercado de trabalho, ou você vai, com todo respeito, fazer uma função operacional que você não gostaria. É o que vai sobrar se você não tomar uma decisão logo, entendeu? E qual foi a maior lição que você aprendeu com o jovem? Olha, eu me adapto todos os dias com o jovem. Mas eu acho a lição, a dinâmica, eu acho que a maior lição que eu tenho com os jovens são muito engajados. E eu falei, Débora, eu vou fazer um negócio aqui. Faz isso aqui para mim. Por que eu vou fazer? Então, engajados politicamente, na cultura, no vegano, em várias pautas, são muito engajados. Eu só vou fazer isso porque eu quero entender qual que é o meu trabalho aqui dentro dessa organização. Eu falo, você está certo. Você precisa entender, eu também, vamos entender junto. Então, eu acho que o engajamento dos jovens é muito maior. De ter muito mais assim, o porquê que eu vou fazer, aonde eu quero chegar, é porque tem pressa. Se tivesse mais paciência, mas o engajamento é muito interessante. A comunidade jovem engajada é muito interessante. Vocês ditam leis e regras. Eu falo assim, hoje eu aprendo, não é da minha criação, da minha geração. Eu falo muito assim dessa pauta LGBTQI+, lá. Tenho vários, tá tudo certo. Aprendo com eles. E às vezes até a forma de lidar, de conversar, aprendo bastante. Só que eu falo, eu também tenho o meu engajamento, você tem o seu, você tá com uma pauta, eu tô com outra. Tudo isso daqui dá para trabalhar junto. Eu não estou trabalhando com você por isso ou por isso, não, porque você é muito inteligente. E às vezes o jovem já vem com preconceito. Fala, não, você é muito bom. Põe que você é bom, independente de qualquer coisa. Mas isso, aquilo, não. Conhecimento, cadê o conhecimento? Mas teve uma vez que eu tive uma moça que tinha o cabelo rosa. Não tem problema nenhum pra mim. Tá tudo certo. Vou pintar meu cabelo de rosa? Não vou. Não é do do meu jeito. Mas eu gostei, acho legal. Então eu aprendo muito a dinâmica, a fala, a comunidade, como que faz, o que funciona. Aprendo bastante. Acho muito engajamento ali. Mas não virar uma coisa assim, é porque eu sou assim? Não. Trabalho é uma coisa. Isso aí é trabalho. É uma outra métrica que eu estou fazendo. Eu tenho uma funcionária que
que é casado com uma moça que teve um bebê. Falei, vamos lá. Ai, o que eu faço? Falei, vamos ter um nenê. Filho é bom demais. E o outro que é de outra forma, o outro fala que eu sou... Eu falei, tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. Eu quero todo mundo aqui. A gente tem outro propósito junto. Essa diversidade é maravilhosa. Mas trabalho é trabalho. Uma coisa não tira da outra, uma coisa não anula a outra. Então, não pode criar muito empecilho em relação a isso. E aí fala assim, não, então vamos trabalhar. Independente se o cabelo tá rosa, tá preto, tá roxo, vamos trabalhar. E é até interessante porque muitos adultos hoje, eles ficam muito estranhos do jovem ficar perguntando, de saber o porquê, por que isso, por que aquilo. Uhum. E eles ficam, pra que você quer saber tanto, assim? Então eu queria saber se há uma diferença desse jovem de querer saber as coisas do jovem de antigamente. Sim, uma diferença muito grande. Por isso que eu falo, o engajamento do jovem é muito bom. Eu falo assim, você está fazendo isso por conta disso e disso. Eu acho interessantíssimo o engajamento de vocês, essa sede de ter um pertencimento no trabalho que eu estou fazendo. Porque vamos chegar no final, vamos fazer essa mesa. Falar, essa mesa fez nós três. Se eu chegar para você e falar assim, passa a lixa aí. Você vai falar, por quê? Ela fala, por conta disso. Antigamente, a minha geração não perguntava, a gente só fazia. E tinha coisa que a gente fazia sem a menor necessidade. Por quê? Porque alguém mandou, porque alguém falou, tem que obedecer, vou obedecer, pronto, acabou. Hoje não. Então, hoje esse engajamento, a gente tem que mudar a forma de olhar para esse engajamento. Porque às vezes ele chega, eu acho que a forma que o jovem fala, uma pessoa assim, por que eu tenho que fazer isso? Fala, olha, você vai fazer essa mesa por conta disso, disso, disso. Entendeu? E aí, o que você tem de ideia? Você tem uma ideia melhor? Eu acho que a gente já chega, às vezes, tanto o jovem como o empregado. Você vai me perguntar o porquê, eu vou te explicar. Não no sentido de um combate, de um confronto, né? Conflito e confronto é coisas diferentes. Então, eu vou explicar, vamos fazer assim, esse é o procedimento. Aí você chega e fala assim, e se eu usar essa lixa e fizer isso assim, assado? Ótimo, vamos tentar. Tem muitas empresas que não dão essa abertura. Isso eu tenho total noção. Lá na Join eu falo que a gente é diferente porque somos uma empresa jovem também, tem 5 anos de empresa. Mas essa postura é diferente. Eu acho que a forma de comunicação, porque o engajamento é ótimo. Teve situações que eu falei, gente, faz um negócio lá para mim. Mas por quê? Foi por conta disso, tem um projeto assim, assim, assado. Eu posso fazer diferente? Falei, claro, faça do jeito que você achar melhor. Eu acho que muitas empresas querem delegar do jeito que a pessoa faz. Eu fiz assim há 20 anos, vai continuar fazendo. Isso é um porre também, né? Então, não, vamos usar a cabeça do jovem de fazer a mesma coisa de formas diferentes. E é pouca gente que tem essa abertura. Eu acho que isso é primordial. Porque tem coisas que eu demoro, às vezes, 2 horas e o jovem faz em 15 minutos. Aí a pessoa, o dono da empresa ou o gestor está a fim de ver o jovem, né, passando na frente. Então, eu acho ótimo. Tem gente que não acha. Então, eu acho que isso tem que dar uma mudada na forma de comunicação da galera, dos dois lados, entendeu? Entendi. O engajamento é muito bom. E mostrar o trabalho dele, entendeu? Onde eu estou, onde eu vou, o que eu vou fazer. Essa comunicação. Muito obrigada, Débora. Obrigada, eu. Muito obrigada, pessoal. Esse foi mais um episódio.